glória. Aleluia. Só para Jesus enquanto tem glória, tem palmas, e a presença dele é nessa casa. Como é bom servir a Jesus, hein? Olha, eu tenho 2. Estou grata a Deus. A gratidão no meu coração não é outra senão a oportunidade de falar desse Deus que é maravilhoso e grandes coisas faz na nossa vida. Dá uma olhada para a tua irmã e fala: Deus é maravilhoso. Eu fiz um copy. Eu e o pé não está dando muito certo, hein? Vai dar, em nome de Jesus. Se não der, a gente tira. Eu fiz um copia e cola no celular e esqueci o celular dentro da bolsa. Mas eu lembro o nome do pastor, então já vai meio caminho, né? Quero agradecer ao pastor Rafael, pastora Paula. Quero agradecer à pastora Paula pelo carinho e a confiabilidade de ter permitido que nessa noite eu pudesse falar do amor de Jesus nesse lugar. E para mim, quando a gente chega na casa de profeta, a gente tem que trazer alguma coisa, né? Eu trouxe uma Bíblia para a senhora. Ela é a segunda pastora mais linda que eu conheço. Que a primeira é que... Já foi, pastor. Se você quiser uma Bíblia como essa, está lá na frente, em algum lugar dessa igreja, por ali, na lateral lá. O pastor já me ajudou aqui. E aí também nós temos a camiseta do Leão, enfim, o meu material está lá. E essa Bíblia que eu dei para a pastora Paula é uma Bíblia especial. Eu falo que essa Bíblia é só para mulher que brilha. E aí eu vou tomar a ousadia de dizer: tem mulher que brilha aqui? Aí eu vou aproveitar e dizer: a mulher que brilha, ela não usa o decote até o umbigo, ela não usa a calça agarrada, rachando a esfirra. Não, a mulher que brilha, ela não tira foto de fio dental no Instagram e diz... Não, mulher que brilha é ovelha, ela tem lã, ela é linda. Então só as mulheres que brilham, levanta a mão e dá glória. Às vezes a gente pensa que brilhar é o look, né? Mas brilhar é aquilo que nós carregamos dentro de nós. O livro diz aí: quero agradecer ao querido pastor Rodrigo, que está desde a hora que cheguei até agora, cuidando de mim, da Marina, que é minha assessora. Relembrar, embora ela não me conhecesse, mas bem no início da minha conversão, meu filho com 7 anos de idade, enquanto a Andréia Fontes estava louvando a Deus com o hino João Viu, meu filho foi batizado no Espírito Santo. Você marcou a minha história, o início da minha conversão. Agradecer a vida do nosso querido vereador, juntamente com a tua esposa, o vereador Marcos, com a tua esposa. Casal top, mega, master. Ok? Livro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, o verso é o 13. Eu vou dizer, já que não vai aparecer aqui, então eu vou ficar aqui. E diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazê-lo escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Podemos assentar. Quando nós começamos a ler o livro do profeta messiânico, nós deparamos com Isaías falando uma de muitas qualidades que o nosso Deus tem. Uma de muitas ações que Deus faz na nossa vida. Nesse capítulo 43 tem como epígrafo: só Deus resgata a Israel. E nessa noite eu não posso deixar de frisar que o resgate de Deus está chegando sobre a tua casa, que o resgate de Deus está chegando sobre a tua vida, sobre a tua história. Baseado nesse texto, a Bíblia relata, Isaías está relatando ao povo israelita, um povo que já tinha vivido histórias maravilhosas, mas estava passando por momentos de provações. E naquele momento de provações começa a vir um teste psicológico sobre aquele povo. Aquele povo começa a duvidar da grandeza de Deus. Independente do que você esteja vivendo, independente do que você viveu, Deus é maior do que tudo na tua vida. Isaías, ele está como um mentor, trazendo uma revelação específica, dizendo: Deus não vai chegar atrasado, Ele é o resgate da tua história. Ei, querido, talvez essa noite você está dizendo: não vai dar tempo de Deus recuperar aquilo que eu perdi. Eu quero dizer que o nosso Deus é tão generoso, que Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele é dono de todas as estações da nossa vida. E é acreditando nisso que eu quero falar um pouco daquilo que eu vivi durante uma identidade sem Cristo e uma identidade em Cristo.
Eu nasci numa família vulnerável. Talvez quando falamos em família vulnerável venha ao nosso coração a falta de dinheiro, a falta de espaços na sociedade. Mas isso não era o pior problema da minha casa. O pior problema da casa onde eu morava era que os meus pais não tinham Jesus Cristo. Talvez você está achando que o seu maior problema é porque você mora num bairro desfavorável. Talvez você está achando que é porque você está desempregado. Eu quero dizer que o maior problema é quando nós não encontramos com Jesus Cristo. Aquela casa era uma casa cheia de retaliações espirituais. Meu pai é um homem alcoólatra, o qual praticava a violência doméstica em todos os âmbitos. Eu vi meu pai bater na minha mãe com panela de pressão. Eu vi meu pai ameaçar minha mãe com faca. Eu vi meu pai fazendo xixi dentro da jarra para que eu e a minha mãe viéssemos tomar. Numa festa, ou melhor, numa data festiva, aniversário da minha mãe, a lembrança que eu tenho é que a patroa dela chega com uma lasanha em casa, numa travessa pequena, e o meu pai, cheio de ira, ele faz cocô em cima daquela lasanha. Um homem rude, um homem bravo, um homem que não sabia o que era misericórdia. Dentro daquela esfera, daquela casa ruim, eu tinha um déficit. Talvez hoje eu enxergue de outra maneira, mas eu era uma pessoa que eu necessitava de elogios. Eu necessitava de palavras de afirmação na minha vida. Como criança lá em casa eu era burra, eu era sapeca, eu atrapalhava, eu era um fardo. Mas eu encontrei com um homem adulto, amigo da família, frequentador daquela casa. Aquele homem adulto, quando ele me via chegar da escola, ele dizia assim: ô Sandra, você desenhou hoje? E eu sorrindo com aquele desenho, feliz, que estava sendo alfabetizado, eu dizia: eu desenhei. E ele pegava o meu desenho e fazia tantos elogios. Ele dizia: você é inteligente, você é esperta, você é uma menina que tem muito futuro pela frente. A primeira elogio que ele me deu, logo após o primeiro elogio, ele me deu um lápis de cor. Depois, passado alguns dias, ou talvez até meses, ele fez os elogios de novo e me deu um bife. Depois ele me deu um pão. Depois ele me deu uma lata de sardinha. E depois eu fui abusada por aquele homem. Eu quero dizer para você que quando você não sabe quem você é, qualquer elogio te abusa. Qualquer esfera querido, qualquer esfera que quando você não acha a tua identidade e tem que as pessoas dizer quem você é levada por maus amores, você é levado por amores tóxicos, fica acorrentado em sentimentos. Ei, dessa noite eu vim para declarar que você é filha amada do Senhor, que você é reconhecida no céu como uma filha especial. Você não precisa de elogios humanos, mas precisa de reconhecimento espiritual. Aquela criança de 8 anos, defesa, uma criança com 8 anos e não tinha os mesmos acessos de uma criança como as crianças de agora. Eu passo pela dor da aliciação de um pedófilo. Interessante que depois que eu tive um encontro com Cristo, há mais ou menos, eu tenho encontro com Cristo há 30 anos, mas há mais ou menos 5 anos atrás, a família desse homem veio me procurar. A filha desse homem é minha amiga. E ela disse para mim: Sandra, meu pai está muito doente. E o único nome que ele chama é o seu nome. Aquele homem que eu frequentava a casa, que eu brincava com a filha, aquele homem que frequentava a minha casa, que com apenas um sinal ele me controlava e fazia o que queria do meu corpo. Ele velho na cama, idoso na cama, ele grita meu nome. Eu lembro que quando a filha dele liga o telefone e fala isso para mim, o meu coração estremece. E eu falo para Deus: eu já perdoei. E Deus falou para mim assim: você tem certeza? E eu falei: Deus, eu já perdoei. Ele falou: na verdade você não está pronta para encarar as dores do seu passado. Ei, querido, quem tem identidade tem que encarar as dores do teu passado. Não precisa ficar colocando uma maquiagem de que está tudo bem, de que está tudo certo. Você sofreu, você chorou, mas você precisa entender que o seu passado não é seu destino, é apenas o ponto de referência para onde você não deve mais voltar. E aí eu falei para Deus: eu já perdoei. Deus falou assim: então vai no mercado e compra uma lata de sardinha. Eu já adulta, 5 anos atrás, quase 60 anos, pego aquela lata de sardinha, vou trabalhar. E quando eu chego em casa,
Deus fala para mim, abre a lata de sardinha. Quando eu coloquei minhas mãos para abrir a lata de sardinha, veio a cena do que aconteceu dentro daquele banheiro. Veio a cena de que quando eu passava da escola e aquele homem me iniciava, aquele homem me abusava. E eu comecei a chorar e falei, Deus, eu ainda não perdoei. Ele falou, então eu estou te dando a oportunidade de fazê-lo. Eu lembro que eu peguei meu carro, fui até a casa daquele homem. Quando eu cheguei, ele estava na cama, doente. Nós conversando, ele chamou sua esposa, chamou seus filhos, e ele confessa ali, diante de toda a família. É lógico que na hora eu fiquei querendo disfarçar, querendo distrair, para que ele não tocasse no assunto. Mas ele disse, Sandra, é necessário que você me perdoe. E eu disse para ele, está mais do que perdoado. Abracei aquele homem, eu agradeci a Deus pela oportunidade de perdoá-lo. Talvez você vai dizer, por que você perdoou? Porque eu prefiro ter paz do que ter razão. Eu perdoei porque eu prefiro carregar a alegria de como Deus perdoa meus pecados. Eu ter a oportunidade de perdoar alguém que fez mal à minha vida. Passado mais ou menos um mês, aquele homem morre. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer que aquele ato de amor fez com que aquela família todas aceitassem a Jesus e serve a Ele com alegria. Ei, talvez por causa do seu rancor, das marcas do teu passado, você tenha impedido alguém de chegar até Cristo, mas nessa noite as correntes de mágoa serão quebradas e o nome do Eterno será glorificado para todo o sempre. Lebácia, você pode ficar de pé, minha linda de roupa branca? Relebaia sai, Elibiolde, que me refaia sorre. Eu não tenho presença ou lembranças daquilo que é pai. E quando eu vou falar de meu pai, meu coração chega a tremer, porque quando Deus se apresentou como pai para mim, eu não tinha referência de como Deus, o que Deus poderia fazer como pai. Como pai eu via um homem bêbado. Como pai eu vi um homem ausente, um homem que batia da minha mãe. Mas enquanto eu estou pregando essa palavra, o Eterno diz, sou eu Deus teu pai. Relevando de que refaz. Há momentos que tu procura a referência paterna e o teu coração grita dizendo como eu queria um pai para que eu pudesse desabafar, para que eu pudesse me pegar no colo. Aí o Deus que é grandão, ele diz, sou eu Deus que recupera essa menina que não teve a oportunidade de ser abraçada e ser acolhida. Deus te acolhe nessa noite e diz, eu sou o teu pai, diz o Senhor. Você pode aplaudir a Jesus aqui? Alegria. A alegria em casa não existia. O que existia era tristezas, o que existia eram dores, vergonha. Uma mãe paralisada no fracasso de um casamento. Meu pai aos 37 anos de idade. Minha mãe se ingressa numa busca de uma identidade espiritual. A minha mãe se ingressa ali no candomblé. A minha mãe está ali desenvolvendo, está ali buscando um nível espiritual, buscando um Deus que não tem um Deus como o nosso Deus. O meu pai, ele resolve, ou não sei o contexto da história, porque eu era criança, mas sei que nós mudamos de casa. Eu creio que foi o próprio Deus que nos conduziu a uma nova casa. Naquela nova casa, era obrigatório passar de frente de uma igreja evangélica. A cada vez que nós passávamos lá, nós escutávamos, glória a Deus, aleluia. E meu pai alcoolizado, aquele homem rude, ele dizia, eu não consigo entender esses crentes que se reúnem para glorificar a Deus. Ei, eu estou imaginando aqui no Rio de Janeiro, algumas pessoas passando aqui na frente dizendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo naquela igreja. Aonde tem assaltos, aonde tem roubos, aonde tem déficit, ainda tem um povo que tem coragem de se reunir para glorificar a Deus. Meu pai um dia entra dentro da igreja. A palavra que aquele homem alcoólatra, rude, recebe é, eis que eu, o Senhor, meu Deus, estou te preparando. Meu pai entrega a vida para Jesus. Se eu fosse você, eu tinha dado glória. Eu estou falando de um homem bêbado, um homem sem identidade, um homem sem rumo na vida. Com 37 anos ele entrega a vida para Jesus. Ele chega em casa feliz e ele diz assim, Benedita, é lógico que ele estava com requisitos da bebida. Benedita, eu entreguei minha vida para Jesus. A partir de agora eu vou ser crente. A minha mãe, diante de tantas dores, ela se torna uma mulher ferida. E quando nós estamos feridos, a tendência é ferir as outras pessoas.
A minha mãe não entende. Eu falo sempre que a minha mãe era uma mulher cristal. É por isso que Deus nos fez de barro. Porque quando nós somos de cristal, quando nos quebra, nós cortamos outras pessoas. Nós retalhamos, ferimos outras pessoas. Mas quando somos de barro, embora ainda estejamos quebrados, nós aceitamos entrar na mão do oleiro para que ele nos dê uma nova forma. Tem vaso de barro aqui que está quebrado, mas está dizendo: eu estou disposto que o Senhor me renove. Eu estou disposto a ter uma nova forma na presença do Senhor. A minha mãe recebe aquela notícia como um ataque. E ela pega a Bíblia que está na mão do meu pai e começa a agredi-lo. Começa agredindo com palavras de baixo escalão, começa a replicar tudo aquilo que ela vivia, jogou todos os lixos emocionais sobre o meu pai, e o meu pai parado, as lágrimas descendo do rosto, ele disse: Benedita, eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu encontrei uma paz tão grande, e nada e ninguém vai tirar a minha paz. A primeira coisa que eu preciso profetizar para você nessa noite: você tem Cristo, você tem paz. Ah não, talvez você chegou aqui ansioso, dizendo: que faço, que decisão eu tomo. Eu vim aqui para profetizar para você: se Cristo está no teu barco, você está seguro e pleno, porque Ele é a nossa paz. Enquanto minha mãe agredia meu pai, dizendo: vai ter que ir embora, o meu pai está parado. Ele arruma a mala para sair de casa. Minha mãe vê que eu estou chorosa, que eu estou com medo de toda aquela situação. Ela diz: você dorme aqui hoje, mas amanhã você vai embora. Meu pai vai dormir no meu quarto, eu vou dormir no quarto com a minha mãe. Pela madrugada, os Exus, a minha mãe sente os Exus, a presença espiritual dos Exus na vida dela. Ela levanta, vai riscar o ponto na cozinha e vai fazer a oferenda para o Exu. Quando ela levanta, ela vê uma sombra passar por detrás. Ela corre até meu pai e ela diz: Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai estava morto. Deus realmente tinha preparado o lugar. Essa palavra é um despertamento em dois âmbitos. Jesus pode hoje vir nos buscar, mas no segundo âmbito, Jesus prometeu que vai salvar alguém da tua casa. Pode descansar, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Talvez você está dizendo: olha, eu vejo que as coisas estão piorando, que a bebida, que a droga, que a prostituição. Ei, querido, fica em paz, porque quando Deus tem um plano de salvação para alguém, o diabo não pega, Satanás não rouba, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu pai morre e fica duas pessoas. De primeiro dizia que ficava duas mulheres, mas eu não era uma mulher. Eu tinha apenas 12 anos de idade. A minha mãe era uma mulher. Eu era uma criança revoltada, uma menina de 12 anos, onde sabia falar todo tipo de palavrão. Por conta das dores mal vividas, da falta de alicerce dentro do lar, eu começo a ceder no meu corpo. Começo a ingressar, não por dinheiro, mas por falta de amparo, por falta de reconhecer a minha identidade. Eu entro na prostituição. A minha mãe, ela está se escondendo atrás de uma religião. Ela está ali atrás do tabaco, ela está ali atrás de outros deuses. Eu estou dando escândalo na rua. Eu estou trazendo vergonha para dentro de casa. Eu era uma menina que encarava minha mãe de frente a frente. Uma menina que cuspia no rosto da minha mãe, que batia nela, que arrancava a roupa dela no meio da rua, que eu falava um monte de palavrão. Hoje que eu estou adulta nesse altar, eu tenho consciência que não tinha nada a ver com Satanás. Tinha consciência que tinha a ver com personalidade. Hoje eu tenho consciência de que nós, filhos, somos reflexo daquilo que vemos dentro da nossa casa. Talvez você está dizendo: eu não sei quem essa mentirosa puxou. Puxou você porque você ensinou ela a mentir. Eu não sei quem essa ladrona puxou. Puxou você quando você entra no mercado, pega uma uva, pega alguma coisa sem pagar e come. Ei, querido, o seu filho não é nada mais, nada menos do que o reflexo daquilo que você é dentro da sua casa. Eu sei que é difícil dar glória, mas quando o pastor bate palma e você fala para a sua criança: vai lá, diga que a mãe não está, você está dizendo: pode mentir. Está na hora de nós mudarmos o nosso comportamento. Está na hora de nós pregarmos o evangelho
sem usar nenhuma palavra, através daquilo que somos e não daquilo que representamos. Eu costumo dizer que pular no altar é fácil, profetizar no altar é fácil, cair no Espírito é fácil, mas eu quero saber que depois que você cai no Espírito, o que é que você faz quando está de pé? Aquela menina, eu dando trabalho, decepção para casa. Minha mãe refugiada à sua fé. Eu não estou falando contra nenhuma outra religião. Eu estou falando uma realidade que eu enfrentei. Eu vi minha mãe possuída de espíritos, com um pano amarrado no corpo, o corpo retalhado, ela no chão. E lá no terreiro, o nome que dá para a pessoa que recebe os guias se chama cavalo. Eu vi a minha mãe no chão, os cambonos que servem os guias, escarrando no chão e minha mãe lambendo escarro. Eu vi a minha mãe pegando galinha viva e bebendo o sangue da galinha viva ali na hora. Interessante, pastor, que lá no terreiro a minha mãe passou por essa vergonha e ainda tinha o nome do cavalo. Aqui Deus nos honra e nos chama de filho. Ainda bem que algumas mulheres entenderam. Deus está dizendo: para de chorar dizendo que o teu fardo é pesado, que você não aguenta, porque você não é meu cavalo, você é meu filho, e para você eu dei um fardo leve. Vida cheia de dificuldades, vida com dores, ausência de amor paterno, ausência de mãe presente. Nessas ausências da vida, é claro que eu cresci deformada. É claro que eu cresci daquela que não levava desaforo para casa, pavio curto, daquela que se olhasse feio, é que você está vendo, qual é a sua? Mas aí Jesus chegou e me endireitou. Quem sabe eu vou dar uma deixa melhor para você. Para com esse negócio que você vê um negócio na internet, você acha que a indireta é para você. Não é só você que tem celular, não. Não é só você que tem Instagram, não. Para com esse negócio de ficar com o cotovelo conversando com o vizinho e falando: fulano está me afrontando. Larga a mão. A única pessoa que te afronta é Satanás. E aí esse sim você vence de jejum e joelho no chão. Cresci. E quando eu cresço deformada, eu escolho um lugar específico. A porta da igreja. Bêbada, seminua, eu escolhi aquele lugar para que eu viesse fazer escândalo. Eu lembro que eu vestia não, só tinha aquilo para vestir. Aqueles shorts apertadíssimos, uma blusa curta e bêbada. Eu ia para a porta da igreja. Na porta da igreja tem algumas pessoas, aqui não tem, aqui no Rio não, mas em outros estados e nem em São Paulo, porque eu sou de lá. Tem algumas pessoas que quando entram na igreja, elas assumem a posição de quarta pessoa da Trindade. Não, se tiver, não olha nem do lado. Eu quero acreditar que aqui não tem, pastor. Enquanto eu estava bêbada, seminua, na porta da igreja, aqueles que se julgam quarta pessoa da Trindade olhava e dizia: vai para o inferno. Essa aí não tem mais jeito. Ei, querido, o diabo não tem a chave do inferno. Eu gostaria de saber o que você está fazendo com ela. Não, libera essa chave. Você não foi chamado para julgar, você não foi chamado para mandar ninguém para o inferno, mas você tem a chave da palavra que liberta, que restaura e que dá vida. Você não tem o poder de dizer quem vai e quem fica, mas você tem o poder de ajudar alguém a ir. E nessa noite o espírito de acusação cai por terra e nós seremos agentes missionários da presença de Deus. Enquanto eu estava naquele julgo das pessoas cristãs, uma criança, todas as vezes que ela me via alcoolizada, que ela me via seminua na porta da igreja, com apenas 6 anos de idade, ela me abraçava e ela dizia: se tu soubesse como Jesus te ama, será que você pode olhar para a tua irmã, para o teu marido e dizer: Jesus te ama, Jesus te ama. Às vezes eu sou uma mulher solo. Agora esse toque, esse spoiler aqui é só para mulher de solos. Estou falando mulher, não estou falando criança de 15 anos. Criança de 15 anos que chora por causa de homem, vara nela. A Bíblia diz: corrige o teu filho com vara. Com 15 anos é para estudar, com 15 anos é projeto. Não, vara.
Tem mãe que fala, ai, eu tenho minha filha de 15 anos, não aguento, não dou conta. Ô querida, dá conta, coloca a mão, fala, sai Satanás do corpo da minha filha, libera ela no nome de Jesus. Mas eu estou falando para você, mulher solo. Mulher solo que é talvez 30 a mais. Para com esse desespero. Não, uma hora está beijando a boca de Paulo, uma hora a boca do Roberto, uma hora a boca, não vou usar muito R, que aqui é perigoso. A boca do Alfredo, aqui é perigoso. Depois até tem que achar, né? O tal do Roberto está beijando a boca de Paulo, a boca do Roberto. Ei, querida, seu coração não é arca de Noé para todo homem estar entrando e saindo. Dá uma segurada. Ai, pastora, é que tem hora que acende um fogo, liga o chuveiro na água gelada e fala, eu prefiro morrer de pneumonia do que queimar no inferno por causa dos desejos da carne. Segura. As mulheres que têm identidade, ela tem valor. A mulher que tem identidade, ela tem preço. A mulher que tem identidade, ela não tem o chororô de dizer não sei quem eu sou, ninguém me quer. A mulher que tem identidade, ela é sustentada pela graça do eterno. Eu ali deformada, foi a senhora que me chamou, pastor. Eu ali deformada. Às vezes, na minha casa, nós assistimos culto pela televisão. Eu assisti muitos Silas Malafaia, Soares. E eu lembro que um dia pela televisão, o pastor disse assim, você que está na sua casa, a gente levantava pela manhã, o café da manhã já era caipirinha. Nós fazíamos aquele copão cheio de pinga, com limão, açúcar, sentava, cruzava a perna, bora assistir culto. E eu lembro que uma certa hora, o pastor disse assim, você que está na sua casa, com o copo de pinga na mão, Deus tem uma palavra para você. Eu e minha mãe olhamos uma para a outra, disse, boa noite. Tomamos uma pinga e recebemos uma palavra. Sabe o que eu estou dizendo? Que esse culto online não é para você que é crente. Esse culto online é para aquele que está perdido nas drogas, para o viciado. Não, eu vou assistir de casa mesmo. Não, eu não vou assistir de casa. Eu vou vir para o meio, eu vou glorificar o meio, porque lá o online é para quem está fora. Eu estou no meio. Tem crente que dá desculpa, né? Vai lotar a igreja, vou assistir de casa. Pega a história pipoca, cruza a perna. Não, isso aí não é para você não. Você é ovelha, filha. Ovelha tem que estar no meio. Ferro que afia outro ferro. É os desafios de viver em comunidade que nos faz sermos melhor. É o desafio de viver em conjunto que nos faz achar a nossa identidade. Aquela menina, ela não tinha cargo, 6 anos de idade. Ela não era missionária, não era evangelista, apenas uma criança. Quantas das vezes nós, como adultos, deixamos de pregar a palavra porque nós dissemos, não sou diácono, não sou pastor. Ô querido, mas se você não aprendeu a amar uma alma, o que é que você ama então? Ah, pastor, eu estou esperando o pastor derramar óleo na minha cabeça, me ungir, para mim começar a fazer a obra. Se o seu problema é óleo na cabeça, chega na sua casa, pega aquele de cozinha e vira. Mas faz a obra no nome de Jesus. Não, quando você chegar lá, não é a sua carteirinha de obreiro que vai fazer você entrar, mas é as almas, a identidade que você teve em Cristo, que vai fazer você se chegar. Para de se preocupar com cargo, para de se preocupar com status, e começa a dizer para a prostituta, para a mulher de rua, Jesus, Ele te ama. No meio daquelas dores, aquela menina de 6 anos de idade, ela não pregava Gênesis, Apocalipse, ela só dizia, Jesus te ama. Um abraço que não pedia para que eu tirasse a minha roupa, um abraço que não pedia para que eu tivesse intimidades carnais, um abraço que cura. Ei, que nessa noite Deus te deu talento, a graça de quando você abraçar alguém, você libere cura para outra alma. Que quando você abraçar alguém, a pessoa possa dizer como é bom receber o teu abraço. Um dia aquela menina chega em casa, eu contei no início que eu morava perto da igreja. Ela chega em casa e ela diz, Sandrão, vai ter culto na minha igreja, e o meu pastor já disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu disse para os meus pais, a minha visita é a Sandrão. Eu estou olhando para ela assustada, porque os cultos que eu via pela televisão, as pessoas caíam endemoniadas. E os pastores ficavam, qual é o seu nome, para onde você vai, de onde você veio? Eu falei, eu vou entrar lá, vou ficar uns 6 meses virando os olhos, não sei. Eu falei, eu preciso descartar essa menina. Eu olhei para ela e eu disse para ela, na sua igreja? Ela falou, é.
Eu falei, vamos fazer um combinado? Ela falou, vamos. Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina sorriu para mim. E ela diz, espera. Eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Aquela menina com 6 anos, ela já reconhecia a autoridade espiritual. Ah, não, eu vou melhorar. Aquela menina não era uma irmã aventureira, que hora está aqui com a camiseta verde escrita identidade, amanhã está escrito com a camiseta rosa escrito eu sei quem eu sou. Não, não. Aquela menina dizia, eu tenho casa, eu tenho igreja, eu tenho pai, eu tenho pastor. Ah, só quem tem casa, quem tem igreja, só quem tem uma identidade firmada no ministério, diga eu sei. Aquela menina disse, eu vou pedir para o meu pastor. Eu fiquei feliz, porque eu pensei comigo, o pastor dela nunca vai deixar ela ir no tabaco comigo. O pastor dela sabia que eu era macumbeira. O pastor dela sabia que eu era uma mulher alcoólatra, que eu praticava lá atos libidinosos. Nossa, tentei falar isso aqui, porque é o senhor que está aqui, viu, mas não prestava. Vamos na linguagem da gente mesmo, porque eu não sei falar chique assim não. Sabia que eu praticava, que eu era libertina. Aquela menina falou, deixa eu pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Passado mais ou menos de 6 a 7 dias, aquela menina, ela chega na porta da minha casa. Numa noite de 6 horas acima, de sexta-feira. Para quem frequenta, se estiver aqui, ou para quem frequentava, sabe que no terreiro espírita, de sexta-feira é dia de sexta-feira maior. É dia onde os maiores trabalhos são feitos em encruzilhada, em cachoeira. É dia onde são feitas as maiores oferendas. Aquela menina chega na porta da minha casa e ela diz, Sandrão, eu vim para ir na sua igreja, porque o meu pastor disse que eu posso ir, pois o próprio Deus vai comigo. Enquanto eu prego essa palavra, tem uma moça de blusa preta e dourada, eu acho. Fica de pé um pouquinho. Relemaia saiam. Relemaio de Kira de Lirefácia. Aquela menina, ela tinha a convicção de que ela não estava sozinha, de que Deus estava do lado dela. Enquanto eu prego essa palavra, o Eterno diz, acalma o teu coração. Relebode que nirra, porque sou eu Deus que caminho contigo lado a lado. O Eterno diz, diga a ela que eu estou indo à frente, endireitando os caminhos tortos. Reteio que vai a sol de Kira. Tu disse, Senhor, eu preciso de uma direção. E o Eterno diz, sou eu que estou contigo. Não temas. Ah, você pode aplaudir ao Senhor? Aquela menina, ela diz, o meu pastor disse que o próprio Deus vai comigo. Chegamos, eu e minha mãe pegamos guias, pegamos patuás. Eu olhei para aquela menina e falei, coitada do pastor dela. O pastor dela vai ficar louco. A hora que ela voltar, esses crentes vão ter que fazer culto de libertação para essa criança. Eu levo a criança no terreiro comigo, coloco ela no primeiro banco, curtidas fechadas, noite de sexta-feira. Eu, minha mãe e as demais pessoas colocamos as roupas para fazer os rituais. Começamos a bater tabaco, a cortina se abre. A mãe maior, juntamente com a minha mãe, que era a mãe de santo, elas começam a riscar o primeiro ponto no chão e nada acontece. Risca, aquela menina que escuta o barulho da curtida, ela estava de joelhos, ela levanta, senta, coloca a Bíblia no colo e fica olhando para nós. A mãe risca o primeiro ponto, nada acontece. Risca o segundo ponto e nada acontece. A mãe maior pede para desmanchar os pontos dos Exus e risca o terceiro ponto e nada acontece. Ela para, olha e fala, quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo, fui eu. Ela diz, então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Eu estou declarando nessa noite, eu estou declarando aqui na igreja, que sobre a tua vida não chega macumba, sobre a tua casa não chega olho gordo. Ah, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, pois o Deus que nós servimos, Ele é maior. Fica de pé, bolsinha de brace bege. Relemaia Chou de Kira.
Enquanto eu estou pregando essa palavra, o Deus grande e poderoso, Ele diz: sou eu que destravo esses papéis. Relebolde que me reface. Existe uma promessa sobre a tua vida. E tu disse: Deus, parece impossível. E Deus diz: haveria alguma coisa impossível que eu não possa fazer? Eu vejo Deus mexendo nos teus documentos, colocando você dentro daquele avião, e você vai ser o romper da história da tua família, diz o Senhor. Eu saio com aquela menina do terreiro. Aquela menina é crente boa. Ela não pergunta nada, porque tem crente que é xereto, né? Tem crente que quer. Você fala para ele: ora por mim, ele quer saber motivo, porquê, da onde, como foi. Perde até a graça de pedir oração. Aquela menina não pergunta nada. Ela só segura na minha mão e ela diz: eu vim na sua igreja, agora chegou a hora de sair da minha. E a perna tremeu, meu coração disparou. E eu pensei: se ela parou um terreiro, já pode escrever aqui já Sandra Alves. Eu fui. Cheguei na igreja com ela. Eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra, eu recebi a palavra, mas eu não entreguei minha vida para Jesus. Que decepção. Eu creio que aquela menina, eu lembro que na hora do apelo, ela dizia para mim assim: entrega a sua vida para Jesus, vai. Eu dizia: não posso, a minha vida está amarrada com cicrano, está amarrada com Bertano, está amarrada com isso, com aquilo. Ei, querido, no mundo você é amarrado, mas aqui você é livre. Ah não, eu vou melhorar. No mundo você é amarrado com fofoca, com calúnia, com coisas demoníacas, mas quando você conhece a verdade, essa verdade te liberta. Eu lembro dos pactos que eu tenho e não entrego minha vida para Jesus. Vou embora para casa, mas depois daquele dia, nunca mais eu fui a mesma. Eu vou dar uma senha ou uma palavra. Eu creio que uma das melhores coisas que me ajudou foi não ter ninguém na minha cabeça falando: você vai para o inferno, você já foi para o culto, você não aceitou Jesus. Talvez você está retardando o processo do que Deus tem para a sua história, porque a sua boca é grande demais. O mais difícil você já fez, você já trouxe aqui. A pessoa já ouviu a palavra, ela já entendeu a palavra. Agora deixa o Espírito Santo amassar ela pelo lado de dentro. Não, para de querer fazer aquilo que só o Espírito Santo consegue fazer, que é o entendimento dessa palavra. Você não precisa ficar jogando na cara que é desviado, que vai para o inferno. Não, agora você já lançou a semente. O próprio Deus vem e que rega essa terra. Eu ia prostituir, eu lembrava: Deus me ama. Eu ia roubar, eu lembrava: Deus me ama. Eu ia beber, eu lembrava: Deus me ama. Não passou um mês, não passou 2, passou anos. Quando a minha mãe fica doente, eu sou mãe solteira. Na época meu filho tinha 6 anos de idade. A minha mãe, ela está enferma e o diagnóstico é um câncer na cabeça. Um nódulo sai atrás da orelha direita dela e ela perde os movimentos do lado esquerdo. Minha mãe é uma mulher viciada, uma mulher que quando faltava a pinga, ela bebia álcool. Ela está vivendo as suas dores da enfermidade e eu estou vivendo os meus medos da solidão. Se minha mãe morre, quem vai cuidar do meu filho? Quem vai cuidar de mim? E aí eu lembro: Sandrão, Jesus te ama. Eu paro para conversar com uma mulher cristã, prima, e eu falo para ela: um dia uma menina falou para mim que Jesus me ama. A minha mãe está doente. Deus curar a minha mãe, eu vou ser crente. Aquela mulher olha com aquele espírito de acusação e ela diz: você? Deus não precisa de tranqueira. Eu quero dizer para você que Deus é o maior reciclador. Talvez alguém olhe para você e não está dando nada, mas aí chega Deus e fala: eu sou especialista em pegar vaso de barro e colocar tesouros escondidos. Não, se você está esperando a aprovação de alguém para você ser alguma coisa, Deus já veio aqui para validar quem você é, dizendo: você é barro, mas eu coloco tesouros escondidos dentro. Eu saio de perto daquela moça e é dia de entrega de cestas básicas. Hoje a gente usa o nome de CRAS. Na época, lugar que entregava a cesta básica. Eu pego a minha cesta básica. Quando eu estou indo embora, o pastor da igreja, ele veio e falou: ô dona Sandra, tudo bem? Eu falei: tudo bem, pastor. Você quer que eu leve a sua cesta? Eu falei: eu quero.
Estou eu seminua, saindo da bagunça. Aquele homem vem, pega minha cesta, coloca dentro do carro. Quando eu vou me ajeitar para entrar dentro do carro, ele fecha a porta e vai embora. Eu falei, olha como é que crente é esquisito, né? Se ele vai indo, por que ele não leva eu? Sabe o que eu entendo hoje? E eu sei que eu não vou dar tempo de eu contar esse testemunho para você. O verdadeiro homem de Deus, ele não coloca o homem e a mulher, ele não coloca qualquer um dentro do carro. Quantos casais foram destruídos por oportunidades que chegaram de leve? Ah, não, dá carona para minha amiga. Ai, amor do céu, fulano perdeu hora, vai buscar. Seu marido é Uber? Fica essa pergunta no ar. Não, que negócio é esse? De que marido vai sair para... Ai, bem, vai sozinho que eu tenho que enrolar o cabelo. Filha, faz um coque nesse cabelo e vai com ele, porque é melhor ir de coque com ele do que ficar chifruda em casa. Ajeita a tua vida. Você é uma mulher empoderada. Ah, pastora, mas se ele está aí é porque ele não tem caráter. Ele pode até não ter caráter, mas Satanás também é oportunista. Segura. Tem gente que chega para mim, creio que chega para os pastores e diz, ai, restaura o meu casamento. Mas quando faz oração para Deus restaurar meu casamento. Mas quando você vai avaliar, eu vou falar das mulheres e depois eu falo dos homens. Você vai avaliar, aquela mulher é amarga, aquela mulher é uma mulher que vive de cara fechada. A Bíblia diz que a alegria em Deus é a nossa força. Não, aquela mulher na hora que vai dormir, ela está dormindo com a camiseta eu amo o pastor Rafael. Não tem oração que restaure o seu casamento. A camiseta do Senhor está por aí. Muda um pouco, aprende a sorrir dentro de casa. Marido passa, dá um tapa, para que eu não gosto. Mentira, você gosta. Deixa que dê. Para com essa frescura. Perigoso é quando ele não dá esse tapinha. Quando o marido seu passar e não der esse tapinha para sair de casa, fala, amorzinho, volta aqui fazer o checklist. E aí eu vou dizer pro maridão, você alisa esse pneu de carro a semana inteira. Custa dar uma alisada nessa mulher final de semana? Que tanto lava esse carro e passa pretinho e passa vermelhinho. Não, pega essa mulher para jantar fora, vai passear com ela, faz declaração de amor. É isso. Restauração de casamento resolve em oração, mas também resolve em atitude. Família, pastor. Como diz o nosso querido pastor Cláudio Duarte, homem que janta em casa não faz lanchinho na rua. Dá comida para ele, filho. Pronto. É simples assim. Vou ficar desse lado aqui por enquanto, tá bom, pastor? É assim que se restaura a família. Aquele pastor não me colocou dentro do carro porque ele sabia que eu era uma mulher vulgar, uma mulher que podia quebrar a dignidade dele. Porque uma das piores coisas é cair na boca do adversário. Quando a gente faz já é ruim. Imagine quando a gente não faz e ainda inventam. Quantas acusações nós enfrentamos por aquilo que nós nem fazemos. Então seja vigilante, seja prudente. Que nessa noite o espírito de entendimento venha tomar o coração de homens e mulheres, dizendo, eu guardo a minha casa em oração sim, mas eu também guardo em atitude, porque eu tenho a identidade de uma mulher valente, de um homem corajoso, de um lar estruturado na palavra. Aquele pastor leva a minha cesta e eu entro para o bar. Eu vou no bar, estou lá tomando minha pinga, conversando com os amigos. E de repente quando eu sinto aquele vazio, eu entro dentro do banheiro. Dentro do banheiro daquele bar, eu, pela primeira vez, com os meus 24 anos de idade, eu dobro os meus joelhos e oro. Alcoolizada, presa nos vícios sexuais, caráter mal deformado. Eu dobro os meus joelhos e digo, Pai, eu não sei orar, mas eu sei que o Senhor me ama. Se o Senhor me ama, cura minha mãe. Que se o Senhor curar minha mãe, eu vou ser crente e nada e ninguém vai fazer eu desviar dos teus caminhos. Eu levanto, saio daquele bar, vou embora para minha casa. Quando eu chego em casa, minha mãe está deitada e ela diz, o pastor veio aqui entregar a cesta, filha. Ela falou, você já reparou a vida desse pastor? Quando ele sai, a esposa vai até o portão e ele beija ela. Os filhos fazem não sei o que, paz do Senhor. Ele abre porta de carro, ele traz flor. Minha mãe estava falando de família. Que nessa noite Deus te dê família. Que Deus te dê um relacionamento saudável. Não, que nessa noite tudo que está travado no âmbito sentimental da tua história seja quebrado pelo poder da palavra. Que você não fique só na janela admirando que os outros vivem, mas que você venha viver essa história. Que você venha falar, Deus restaurou meus sentimentos e hoje
eu sou amada. A minha mãe falou: filha, por que você não pega essa cesta e não dá para o pastor? Eu dou risada da minha mãe e falo: mãe, pobre ajudando pobre. E ela falou: filha, eu senti. Eu pego aquela cesta, ainda cambaleando, vou até a porta da igreja. O pastor morava no fundo e eu chamo o pastor. Quando eu chamo, ele vem me atender. Ele fala: que bom que você veio, Deus já tinha dito que você viria. Ele abre o portão, pega a cesta e convida eu para entrar dentro da igreja. Ele chama os filhos, chama a sua esposa, e ele diz: eu posso orar por você? E eu falei: pode. Eu dobro os meus joelhos e eu só lembro disso. Deus, está aqui a sua filha, que fez a oração no banheiro. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Talvez alguém possa dizer, Satanás. Eu não sei se ela, mas eu estou aqui até hoje. Eu nunca desviei. A partir daquele momento eu levantei. E eu levantei do lado de dentro transformada. Eu levantei do lado de dentro reconhecendo realmente que existe o Deus que me ama. Eu chego em casa, a minha mãe está sequelada por conta do câncer. E eu digo para minha mãe: mãe, a partir de agora eu vou ser crente. É lógico que a minha mãe coloca algumas indagações, mas eu falei: mãe, eu vou perseverar na presença de Deus. Eu ia para a igreja, ia de shortinho curto, agarrado, blusinha acima do umbigo. Eu sentava no primeiro banco. Na unção divina, o Espírito Santo me tomava. Eu pulava, eu cantava, eu falava os idiomas do céu, e a igreja me acolhia. Talvez você está olhando para alguém e dizendo: mas aquela, a minha pastora, uma mulher chique, uma mulher empoderada em Cristo. Ela sentava do meu lado, eu com os shorts aparecendo a bochecha. Ela sorria e dizia assim: Sandrão, fica firme. Um dia eu cheguei perto dela, ela disse para mim: Sandra, eu costumo de vez em quando fazer um chá das amigas. Eu falei: é. Ela falou: e lá as amigas, nós levamos roupas e fazemos trocas. Você não quer participar desse chá? Eu não tinha roupa para levar. Eu falei: pastora do céu. Ela falou: não, pega a roupa que você tem, porque a gente troca uma com a outra, é uma coisa natural. Eu peguei meus 4 shortinhos acabados, minhas 6 mini blusas, e lá vou eu, com sacolinha de mercado. Há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu fui para, acho que é Catanduva. Fui de avião. Minha mala extraviou. Eu quase fiz um culto de ação de graças no aeroporto. Meu filho olhava para mim e dizia: minha mãe não está bem. Eu falei: filho, há alguns anos atrás eu estava de sacolinha de mercado. Hoje eu estou no aeroporto com mala extraviada. Isso aqui é motivo de fazer culto de ação de graças. Não, talvez você não percebeu. Deus já te subiu de nível, mas é que você está com a visão no deserto daquilo que você viveu. Imagina, de sacolinha de mercado com a mala de rodinha extraviada. Venci na vida. Aquela pastora, ela me coloca dentro da casa com algumas irmãs. Outra senha: não é todo mundo que deve frequentar a sua casa. Eu vou indo visitar a sua casa. Não é museu, não é parque turístico. Não, na minha casa entra pessoas confiáveis. Não é um tal de recolhe um, recolhe outro. Daqui a pouco é amante do seu marido e fica: você que abriu a porta, que gosta de fazer sua casa de turismo. Escolhe suas verdadeiras amigas para entrar dentro da sua casa. Pastora, mas eu sou social. Vai ser social na padaria, no mercado, no parque. Dentro da sua casa você brinda. Dentro da sua casa você coloca a mulher de Deus para orar com você. Eu fui na casa dela, cheguei lá seminua, com a minha sacolinha. Estavam as roupas das irmãs em cima da mesa. Eu coloquei as minhas também. E elas pegavam a xícara, eu olhava o jeito que elas pegavam e pegava também. Analfabeta. Tudo que elas faziam eu ia no imita. Até que levantou uma irmã, olhou para o meu shorts. Meu Deus, que short maravilhoso é esse? Eu fiquei olhando e falei: será que é meu? E pegar esses shorts, tirar o bolso, conclusão, se rasgar, eu vou ficar com ele. Veio outra, pegou minha mini blusa, olha a estampa, não sei o que, de Leonardo, não sei das quantas. Pegou. O que sobrou para mim? Sobrou calça comprida, camiseta, saia, tênis. No outro dia eu já estava arrumada, sentada no meio junto com as irmãs.
Eu estou dizendo que a igreja é acolhimento, é empatia. Não, para com esse negócio de ficar olhando de lado, tá com o umbigo de fora. Você não sabe a situação de onde ela veio, porque ela veio. Então, se você tem mais do que dois, dá um para ela. Identidade é isso. Identidade é reconhecer que você pode abençoar ao invés de amaldiçoar. Identidade é quando você acolhe, dizendo: não importa o que digam que ela é, importa que eu sei quem eu sou e o que eu posso derramar sobre ela. Aquela mulher mudou a minha história. A igreja mudou a minha história. O evangelho mudou a minha vida. Eu comecei a seguir a Cristo. É claro que eu tenho dores. É claro que eu tenho lutas. É claro. Onde que está o relógio, pastor? É claro que eu achei já. Você viu a enfrentada que eu dei, né? Achei já. Enxerguei. É claro que eu tenho dores. Alguém me ajuda aqui? Não, mas é que eu vou fazer fofoca do senhor, então o senhor não pode ser o senhor. Não pode ser o senhor. Pastor Rodrigo, de preto para preto. Eu preciso de outro. Quando eu fui inserida na sociedade chamada igreja, o Deus de resgate me alcançou. O Deus de resgate, Ele fez promessa para a minha vida. Tem crente que acredita em promessa ainda aqui? Uma das promessas, de muitas promessas, uma que eu queria deixar frisado, de muitas, foi que eu pisaria nos 4 cantos dessa terra para levar a palavra. Eu dizia que eu acreditava em promessa, mas eu percebi diante de uma situação de que eu era fraca. Olha o que eu vou falar para vocês. Se Deus falou que eu ia pregar nos 4 cantos, no mínimo, eu tinha que ter tirado o passaporte. A primeira vez que alguém liga para mim e diz: é a pastora Sandra? Eu falei: é. Ela falou assim: aqui é a apóstola Luzia, da Inglaterra. Eu falei: oi, tudo bem, irmã? Ela disse: eu estou convidando a senhora para vir pregar na Inglaterra. A senhora vem? Eu falei: vou. Que bairro que é? Não sabia nem onde era Inglaterra. E ela falou: Inglaterra, pastora. Inglaterra, pastora. Eu falei: não sei que é. Ela falou assim: fora do país, mulher. Aí eu tive que correr para tirar meu passaporte. Eu cheguei no voo, eu fui por Amsterdã, pastor Rafael. A moça passava. Deixa eu contar algo. Deus curou minha mãe do câncer. Minha mãe aceitou Jesus e morreu na presença de Deus depois de muitos anos. Eu vou contar agora no final sobre isso. Deus curou minha mãe. A minha mãe foi a maior investidora de oração para o meu ministério. A minha mãe morreu no ano de 2017. E ela disse para mim no leito, eu chorando, com medo, sou filha única. E ela disse: mãe solteira, depois casei e sou divorciada. Ela disse no leito: filha, você é uma escolhida. E o escolhido não tem escolha. Eu preciso deixar isso aqui para você. Você não tem escolha de dizer: eu não vou fazer. Não, talvez você esteja sentado na lateral e falou: não vou nem pôr essa blusa verde que eu não tenho condições, porque aconteceu isso e aquilo. Não, querida, você é escolhida, você não tem escolha. Foi Deus que olhou a dedo e te capacitou. Se Ele está provando, é porque você suporta, porque você aguenta. Não tem muita pessoa, quer ver eu brava, nervosa. Eu não sei cantar nada. Quando vocês veem cantando, é tudo dublagem lá, não sei cantar nada. Eu fico brava quando tem pessoa que canta bem. Falando igual nível Andréa Fontes, não, canta bem. Dá para mastigar chiclete na igreja. Vamos cantar. Coloca a mão nessa garganta, filha, levanta e vem. Aí que eu briguei com o meu marido. E o que tem a ver a briga com o seu marido, com o dom que Deus te deu? Conserta com ele e vem. Você é escolhida. Você não pode deixar nada e ninguém impedir o seu chamado. Não. Quantas das vezes quando chega, principalmente quando faz conferência, evento, é a roupa da gente que rasga, é a saia que encolhe, as coisas operam contra nós. Experimentou a saia, hoje é quinta, experimentou a saia quarta-feira, estava ok. Foi hoje na hora de vir, deu problema. Não vou cantar mais. Não vou pregar mais. Não, filha, põe outra roupa. Seu guarda-roupa está entopetado de roupa lá. Pastor, é que eu dei uma engordadinha, então dá roupa que não serve. Não espera você emagrecer não, manda ela embora, porque quando você emagrecer vem outra. Aquela mulher, aquela pastora, apóstola, ela liga para mim vou precisar aqui. Ela liga para mim e eu vou por Amsterdã, pastora. Estou sentada no voo. Aí a moça passa e fala, meu inglês, tá bom, pastor? A moça vem e fala, it's more serious. Ela volta, com todo respeito, se você não souber inglês, coloque pelo menos dente, para você poder dar risada para a moça.
Já fazia 10 horas que eu estava no voo. Eu falei para Deus, me batiza em inglês ou aeromoça em português, porque eu não sei nem como que levanta do avião. Eu falei, me ajuda, Senhor. A aeromoça chegou na minha frente e ela disse assim, ela não foi batizada em português. It's true for Israel. Daí ela, it's Brasil. Eu já não sabia mais. Eu falei, o que será que é Brasil, gente? Será que eu sou Brasil? É, porque a prova deixa a gente meio assim, né? Daí ela, aí ela fez assim. Assim eu entendi que ela calma. E eu, calma. Aí ela, não saía mais nada. Não saía assim, não saía não saía mais nada. Ela fez assim, daí ela sorriu de novo. Sou military, os ticket. Daí ela sorriu para mim e falou, ticket. Eu falei, é isso. Frango, asa, galinha, é isso. Sabe o que eu estou dizendo? Deus tirou uma mulher da sarjeta, tirou da rua, tirou da prostituição para cumprir promessa. Haveria alguma coisa impossível que Ele não podia fazer por você? Ainda antes que tivesse marcado esse culto, Ele já escreveu a tua história. E o que Ele escreveu, Satanás não apaga. Deus restaurou a minha vida por completo. Eu vivo coisas, milagres, coisas não. Eu vivo os milagres inexplicáveis. O senhor me dá 5 minutos, pastor? 5, só 5. Quem me dá 5 minutos aqui? Quem me dá? 12:01. Marca aí, pastor, 12:01. Eu vivo milagres inesperados. Após momentos de dores, de perdas, onde eu achava que seria o maior fracasso da minha vida, foi aonde Deus me honrou. Diga, Deus vai me honrar. Eu tive o privilégio de ser a primeira mulher cristã a ocupar uma cadeira no legislativo no interior da cidade, Boituva. Quando eu recebo esse milagre, eu estou ferida diante de um casamento fracassado, um casamento que não deu certo. Desse casamento, o que sobrou foi dores e mágoas. Meu filho, que não é desse relacionamento, ele chegava até a mim e dizia, mãe, tudo vai ficar bem, Deus está com a senhora. Eu dizia para o meu filho, quem é você? Você não percebe que a nossa casa é maldita? Por incrível que pareça, na minha casa todas as mulheres são mães solteiras. Eu falei, você não percebe que nossa família é maldita? A minha família, filho, nasceu para dar errado. E falava, e chamava meu filho de que ele era desentendido, usava palavras que ofendiam ele, só que tinha um detalhe. Eu já estava no altar pregando. Eu já estava nos altares profetizando. Eu já estava Sandra Alves da internet. Só que eu não era nada daquilo que eu aparecia na internet. Uma mulher brava, ferida. Uma mulher machucada. Uma mulher que quando o filho chegava perto, toda a minha mágoa eu lançava sobre o meu filho. Até que um dia, Deus me convidou a fazer campanha pelos filhos. Eu achei o máximo. Falei, nossa, Deus está olhando a minha fidelidade. Porque eu sou crente. E comecei a fazer a campanha pelos filhos. Eu acho, quando eu estou contando testemunho, eu gosto de frisar isso, que eu não coloquei nem o nome do meu filho na campanha. Eu daquele galão de óleo, 7 litros de óleo, e eu coloquei o nome de filho de todo mundo. Por muitas vezes eu dobrava os joelhos e dizia, Senhor, liberta, restaura. Eu via mães contando testemunho do que Deus estava fazendo na vida dos filhos dela, e eu estava sendo a acusadora na vida do meu filho. Ei, mãe? Talvez você passou alguns traumas como eu. A dor da pedofilia, a dor do estupro, a dor de um casamento mal resolvido. O seu filho não tem culpa. Se cura. Não. Eu não digo se cura de vir aqui na frente, colocar a mão, ser babá e estrubuchar. Eu digo se cura na terapia. Se cura verbalizando, porque quando você verbaliza, você encontra a liberdade. Eu fui falar com a terapeuta olhou para mim e falou assim, você tem raiva de homem. E você está pondo toda a raiva no teu filho. Você não descobriu o lugar de mãe. Vai lá e começa a gerar teu filho de novo. Meu filho chegava em casa bêbado, com o número 1 e o número 2 ali. Eu falava, filho, eu te amo. Você é um filho maravilhoso. Filho, se você soubesse... aqui a Marina não está aqui, senão eu ia pôr a foto do meu filho aqui. Mas se o senhor achar a Marina, ela já acha a foto no meu celular. Falei, filho, você é maravilhoso. Você é um negro lindo. Como a mãe tem orgulho de você. Meu filho, ele é um jovem de 39 anos, engenheiro. Ele ganhava 40 mil reais por mês. Através da minha boca, amaldiçoando ele,
Ele foi mandado embora sem direito a nada. Aquele menino foi, não desprezando outras profissões, não tem nada a ver com isso. Aquele menino, ele foi trabalhar de servente de pedreiro, ganhando R$100 ao dia. Quando ele chegava em casa, falava: eu vou cozinhar para pinguço? Eu não estou nem aí com você. Até que eu mudei. Talvez você está olhando para alguém e está esperando a pessoa mudar. Muda você primeiro. Não, quebra o seu orgulho, a sua arrogância e muda você primeiro. Eu falei: filho, me perdoa pelo tempo que eu não dei como mãe para você, pelos abraços que eu recusei. E o meu filho foi se achegando. Um dia um profeta chegou lá na Câmara de Vereadores do interior e disse para mim: prepara, porque nessa cadeira quem vai sentar é seu filho. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eu falei: eu vou sair, vou perder a eleição para o meu filho. Mãe invejosa, uma mãe egoísta. Eu ainda tive a coragem de dizer: se ele ganhar uma eleição, o que eu vou fazer? Como se eu não tivesse outras coisas para fazer. E Deus falou: prepara, porque o seu filho vai sentar nessa cadeira. Um dia eu pregando, meu filho entra na igreja e reconcilia com Cristo. Meu coração se derreteu. Meu filho reconcilia, está desempregado. Ele começa a trabalhar comigo. Esses materiais, a Bíblia, a camiseta, tudo que eu vendo hoje na porta da igreja, foi ideia do meu filho. Meu filho começou a viajar comigo. Olha lá, ô gente, se ele não é lindo? É meu pretinho, pastor. Meu filho começou a trabalhar comigo. Quando chegou o ano de 2023, eu recebo um convite para mudar de cidade, para ir para São Paulo. Eu fico balançada, mas vou embora para São Paulo e continuo exercendo o legislativo. Lá em São Paulo, as pessoas olham para mim e falam assim: sai vereador aqui em São Paulo. Eu falei: imagina, ninguém nem conhece eu aqui. Sai vereador. O presidente do meu partido chegou e falou: você sai em São Paulo e o seu filho sai em Boituva. Eu ganhei a segunda vereadora mais votada em São Paulo e o meu filho ganhou vereador em Boituva. Aonde houve vergonha dentro de uma família, Deus trouxe dupla honra. É isso que eu quero profetizar para você. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está pensando que Deus está escrevendo, mas o que eu sei é que a honra de Deus está sobre a tua casa. Meu filho teve a pesquisa na cidade, o melhor vereador da cidade, um homem honrado, responsável, e um filho imaginável. Deus resgatou a minha história. Você pode ficar de pé? Deus também. Vai, aplaude de verdade aí. Confia em mim, pastor, confia. Faz um barquinho aqui. Chama um irmão para fazer um barquinho. Assim elas me ajudam. Fica aqui assim as irmãs ungidas. Não segura nada, só fica aí. Os homens que segurem. Só fazer um barco grande. Tem mais um homem aí? Só mais um. Tem só essa irmã ungida, o resto é tudo tribulação. É o que sobrou para mim. Faz menor. Confia em mim, não olha para o pastor. Deus resgatou a minha história. Tem grupo de louvor, pastor? Não dou conta. Andréia Fontes vai arrasar, vão começar a pular, sapatear, não vai dar certo. Tem que ser. Quando Deus resgatou a minha história, alguns momentos das minhas orações, eu disse para Deus: nunca mais eu vou ser feliz. Nunca mais eu vou conseguir viver a intensidade. Pode ungir as mãos das irmãs para mim. Nunca mais eu vou poder viver uma totalidade de uma promessa na minha vida. Mas Deus chegou, tirou as minhas dores. Isso. Eu vou precisar dos irmãos da maquininha, tem? Tem maquininha fácil, pastora? A maquininha da igreja, QR Code, tudo da igreja. Não vou olhar para a senhora não. Fica em paz. Corre com a maquininha e o QR Code logo. Deus, Ele me sarou de todas as dores. Sarou das dores do alcoolismo, da dependência emocional. Ele me deu uma nova identidade em Cristo. À medida, acho que é melhor ficar aqui, ó. E você à frente delas para dar certo. Elas aqui, ó. Me deu uma nova identidade em Cristo. Há momentos que eu olho para mim mesma e eu me pergunto como eu superei. Porque, fica assim, porque Deus, Ele é comigo. Ele também é com você. Quando Isaías estava declarando ao povo de Judá a respeito desse resgate, ele estava dizendo: ainda antes que tudo acontecesse sobre tua vida, eu tenho o controle dela. Dá uma olhada para tua irmã e fala: Deus tem o controle da sua vida. E eu quero fazer um desafio com você nessa noite. Um desafio tão simples, mas só para quem tem coragem. Agora na hora dos individuais, a mídia faz serviço de mídia. Para você
Tá com o celular, não se preocupe em tirar foto comigo agora, porque depois eu fico por aí, vocês vão achar eu tiro foto com quanto eu aguentar. Mas agora é hora de você trazer uma oferta de resgate, uma oferta com nome. Quantas ofertas eu dei com o nome do Jonatas? Quantas ofertas eu dei com o nome do meu ministério? E Deus foi resgatando. Aquilo que eu achava que seria impossível acontecer, Deus tem todos os dias me fortalecido na presença.